Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai dar continuidade no nosso modelinho aqui. E hoje o que a gente vai começar a modelar vai ser o Equity. Se eu não me engano vai faltar só essa aba aqui para fechar os três demonstrativos, que é a DRE, a DFC e o balanço patrimonial. Depois disso a gente vai sensibilizar os cenários. Então já está acabando o nosso modelinho aqui. Para fazer o modelo de equity, eu quero trazer dois itens, que são os aportes de capital e as chamadas de capital. E qual que é a diferença de um do outro? O aporte de capital, geralmente, ele é uma porcentagem, talvez pré-acordada em um início de projeto, por exemplo, em que a gente vai financiar o nosso CAPEX. Então, geralmente é para isso que serve o primeiro aporte. As chamadas de capital, geralmente elas vão servir quando acontece alguma coisa que ela é mais pontual, assim. É, nesse caso aqui, aí como a gente vai colocar um caixa mínimo esperado, então caso o caixa caia abaixo do mínimo, eu vou fazer uma chamada de capital. Então ele é um aporte mais rápido, é como se fosse um aporte, só que de uma maneira mais rápida, beleza? Então tem um aporte que eu estou inserindo no início do projeto e tem as chamadas de capital que eu vou fazer ao longo do projeto, se for preciso, entendeu? Aporte de capital e chamada de capital. O aporte de capital ele tem que ser uma porcentagem sobre o capex e lembrando que na dívida a gente colocou que é 83% sobre o nosso capex. Se aqui na dívida é 83%, está faltando 17%, correto? Então, se eu não estou financiando esse projeto através de dívida, eu tenho que financiar através de alguma forma, e nesse caso vai ser por equity. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é basicamente pegar a diferença do 100% menos o 83%. Para fazer isso, eu simplesmente vou colocar 1 menos 83% e faço o link ali com a porcentagem do CAPEX. A chamada de capital ele vai ser de forma pontual, então isso aqui a gente vai colocar mais para frente, só vou colocar aqui que é em BRL. E ok. Para eu fazer a chamada de capital, eu vou querer outros itens. Eu vou colocar um caixa mínimo e eu quero que esse caixa mínimo ele seja inflacionado de acordo com o IPCA. IPCA eu vou linkar com a minha premissa lá em cima e vou arrastar. O meu caixa mínimo eu quero que ele seja de 20 milhões. Isso aqui é somente fictício, tá? Vocês podem colocar o caixa mínimo como vocês bem entenderem. Isso aqui é só para fins de demonstração mesmo. Então fica a critério de vocês. Vamos lá. Aqui eu quero inflacionar o meu caixa. Eu só vou colocar um critério porque o período anterior ele está trazendo zero. Então eu vou colocar se o período anterior for igual a vazio, ele vai me retornar da premissa vezes 1 mais a minha inflação aqui, o IPCA. Se não, eu quero que ele me traga o período anterior e inflacione também. Então, nesse caso aqui, se a célula anterior estiver vazio, ele pega da premissa, se não, ele pega do período anterior e inflaciona de acordo com o período em que ele está. Eu sempre pego do período anterior, porque eu tenho que acumular essas inflações, né? Então vamos dar um Enter aqui. Falta um parênteses no final, mas vamos manter. E vamos arrastar para o lado. Vamos para o aporte de capital. O aporte de capital aqui ele é bem simples. Então, como eu quero uma porcentagem sobre o meu CAPEX realizado,
no período, eu só vou multiplicar ele pelo próprio CAPEX do período. Então vou linkar aqui com a porcentagem do aporte de capital e vou fixar vezes o próprio CAPEX do período. E vou arrastar. Então, se a gente somar todo o aporte de capital mais a dívida, ele tem que dar o valor total do nosso CAPEX. Vamos fazer só essa validação rapidinho aqui em qualquer lugar, só para vocês entenderem um pouco. Então, eu vou somar aqui no meu equity e também vou fazer uma soma na minha dívida, minha captação aqui, na verdade. E esses dois valores somados, eles têm que dar o mesmo valor do nosso CAPEX, que é os 150 milhões. Vou só colocar a aba que eu acabei esquecendo aqui, para ficar melhor de visualizar. E vou fazer as marcações. Beleza. Assim já tá bom. Vou formatar esses números também. Agora que a gente já tem o caixa mínimo inflacionado e a gente vai precisar fazer agora a chamada de capital. Só vou linkar aqui os aportes com o fluxo de caixa, porque o caixa mínimo a gente vai fazer de acordo com o valor final do nosso caixa. E eu vou adicionar mais algumas linhas aqui, que vai ser o fluxo de caixa do acionista. Mas aqui vai ter basicamente duas linhas, que vai ser aporte de capital e chamada de capital. E eu vou chamar isso de fluxo de caixa do acionista, ou equity, aí vai do critério de vocês. Vou adicionar um mais aqui também, indicando que eu estou somando esse valor. E vou tirar mais essas duas linhas. Como eu já tenho informação de aporte de capital, eu já posso linkar aqui embaixo. Só vou colocar as limitações aqui também e vou arrastar a fórmula para o lado. Então, esses foram meus aportes. Lembrando que as variações não estavam somando o fluxo de caixa do acionista, então eu vou ter que colocar para somar. E vou deixar somando aqui também. E vou adicionar mais um campo para fazer o cálculo. Ok. Como vocês podem ver aqui, tem alguns períodos que nosso caixa ainda fica negativo. A maioria dos períodos, na verdade. Nesses casos aqui, a gente vai ter que fazer a chamada de capital. Porque meu caixa ele não pode ficar positivo, ele tem que estar no mínimo ou acima. E eu vou deixar de uma maneira mais fácil aqui, só para ser mais didático, tá bom? Então, minha chamada de capital, ele vai basicamente ser a diferença do caixa mínimo e meu saldo final de caixa. Aqui, saldo final de caixa. Vai ser o saldo final do período. A diferença eu quero que ele aporte capital daí, beleza? Então vou colocar caixa mínimo menos saldo final do período. Se vocês observar, pessoal, tem alguns períodos aqui na minha chamada de capital que ele está ficando negativo. E se ele está ficando negativo, quer dizer o quê? Que eu não preciso fazer a chamada de capital. Então, na hora que eu trazer aqui para cá para o nosso fluxo de caixa, eu não vou trazer esses valores negativos e somente os positivos. E para isso a gente vai colocar uma regrinha lá no próprio fluxo de caixa. Beleza? Mas não esquentem disso aqui. Agora eu vou fazer o cálculo que vai ir lá para o nosso demonstrativo de caixa.
Eu fiz esse aqui só para demonstrar para vocês como que vai funcionar, qual que é a dinâmica da chamada de capital. Então agora eu quero fazer o cálculo que vai linkar diretamente com o demonstrativo de caixa. E eu vou chamar isso aqui de chamada de capital DFC. Tem BRL. Isso aqui eu vou adicionar mais uma linha. Não está tão organizado aqui. Talvez a chamada de capital que eu queira realmente usar deveria ficar no lugar dessa aqui, mas não tem problema. Qual que é o racional que eu quero fazer aqui? Eu vou utilizar a fórmula C e soma juntas. Se a soma dos meus fluxos de caixa, o operacional, o de investimento, de financiamento, e no do acionista eu vou pegar só o aporte de capital e o saldo inicial. Fazendo esse cálculo, ele vai basicamente trazer o meu saldo final do período. Por que eu não estou trazendo direto o final do período? Porque se eu trazer o final do período, e o final do período ele está trazendo a soma de todos esses fluxos de caixa, e no fluxo de caixa, novamente, do acionista, ele está trazendo o próprio cálculo da chamada de capital, ele vai dar uma referência circular, que é basicamente o seguinte: nesse subtotal aqui, eu estou calculando tudo isso. E o meu cálculo da chamada de capital, ele também engloba tudo isso. Então, basicamente, eu estou tentando sempre alimentar um novo cálculo, mas ele nunca chega no fim. E aí ele fica dando esse looping infinito, que é a referência circular. Beleza? Então, se a soma desses fluxos de caixa e o saldo inicial for maior que o nosso caixa mínimo, isso quer dizer que eu não preciso de chamada de capital. Então, se o valor for verdadeiro, ele vai ser 0. Agora, se for falso, se ele tiver precisão de chamada de capital, eu vou pegar o meu caixa mínimo menos a soma de novo dos períodos mais o caixa inicial. E fecho parênteses. E aqui eu vou arrastar para o lado. Então deu certo a fórmula. Está trazendo somente nos períodos que eu vou fazer a chamada de capital. E aqui eu vou só linkar com o meu próprio cálculo daí. E fechou. Agora, meu caixa nunca está abaixo do mínimo. Então, aqui no terceiro período, ele tinha dado 0, se eu não me engano, sem a chamada de capital. E agora ele está trazendo do cálculo em si. Beleza? Agora a gente já pode começar a modelar o balanço patrimonial. Modelar não, na verdade. A gente só vai conectar tudo que a gente fez até aqui com o balanço patrimonial para ver se está batendo tudo certinho. Então vamos lá. O nosso balanço aqui ele vai ser bem simples, tá, pessoal? Não vou discriminar o que é um ativo não circulante, passivo não circulante. Ele é só para fins para ver se vai bater mesmo. É para ficar bem simples, bem didático. Só para vocês entenderem tudo que a gente fez aqui, como tudo se conecta. Fechou? Então eu vou colocar uma aba aqui chamada balanço patrimonial. E vou colocar meu ativo. No meu ativo eu tenho caixa, contas a receber e o imobilizado líquido. Não estranhem, novamente, não vou discriminar o que é um ativo não circulante, passivo não circulante, enfim. Vai ser tudo ativo, passivo, só para fazer o nosso check aqui. Eu não estou entrando a fundo em regras contábeis, tá bom? Novamente, isso é somente para vocês entenderem como as contas elas se conectam aqui. O nosso passivo, que vai ser os empréstimos e financiamentos. E aqui nosso contas a pagar. E nosso patrimônio líquido, que vai ter
capital social, que vai ser basicamente o fluxo de caixa do acionista. E também vai ter o lucros e prejuízos acumulados. Beleza, agora a gente já pode começar a linkar as contas. Vou só somar aqui embaixo. E vou deixar ele reto, centralizado. Meu caixa eu vou vincular com o saldo final do período. E vou arrastar a fórmula também aqui. E esses dois eu também vou arrastar. Beleza. Vou só formatar também, aproveitar aqui. Ok. O meu contas a receber eu vou linkar direto com os prazos médios aqui. Prazo médio contas a receber. O imobilizado líquido, ele vai ser o meu saldo do CAPEX. Aqui. E o CAPEX, ele vai diminuindo conforme ele vai depreciando. Se vocês quiserem, pode colocar o imobilizado, embaixo uma linha de depreciação, não tem problema nenhum. Aqui eu quero trazer ele direto líquido mesmo. Empréstimos e financiamentos vai ser o saldo da nossa dívida. Cadê a dívida? E aqui, saldo final da dívida. Ok, e no contas a pagar, vai ser o nosso prazo médio de contas a pagar. E por fim, nosso capital social é o lucros e prejuízos acumulados. Como o nosso capital social ele é sempre cumulativo, eu vou deixar a soma do período anterior e o fluxo de caixa do acionista. Assim ele vai sempre acumulando o período anterior e vai manter ele. E a partir aqui de 2034, ele começa... 2035, na verdade. Ele já vai começar a se manter o mesmo valor, porque provavelmente eu não fiz mais aportes. Ó, e é isso mesmo. Então ele se manteve com o mesmo capital social. Para os lucros acumulados, a mesma coisa. Eu vou fazer a soma do período anterior e o meu resultado do período, do P&L. Ok. E ele vai acumulando. Se eu for fazer um check rápido aqui, se eu for somar todos os nossos lucros lá, ele tem que bater com o nosso final do período, que é os 61 milhões. Vamos fazer esse check rapidinho. 61 milhões e 844. É isso mesmo. Agora vamos só ver se ele bateu. Eu vou fazer um check. Então o nosso check ele tem que dar 0. Então a gente sabe que o cheque ele tem basicamente que ser o ativo menos a soma do passivo e o patrimônio líquido. Beleza, zerou o primeiro período e agora estralar os dedos e ver se bate o restante também. Ok, tudo zerado. Então quer dizer que nosso balanço ele tá redondinho, tá bem tranquilo. E novamente, pessoal, não vou entrar no mérito aqui de seguir uma regra contábil. Por exemplo, aqui do contas a pagar e receber, geralmente é uma conta que dá muito problema, que é a variação da necessidade de capital de giro.
porque nesse caso aqui eu não fiz um recebimento, não fiz pagamento, não atualizei o saldo, enfim. Eu somente peguei a variação das contas e coloquei aqui, beleza? Bom, fechamos o nosso balanço patrimonial, fechamos nosso equity e agora está tudo certo e a gente já pode ir para a etapa final, que é sensibilizar cenários, e vai ser a aula mais legalzinha e na próxima aula eu vou fazer isso, beleza? Então, obrigado por assistir e até a próxima aula.